Bom dia! Começando uma live para falar sobre talentos. Verdade, acho que é a primeira live que eu faço assim tão cedo, mas tô querendo experimentar outros horários, mas essa live eu prometi numa outra live que eu fiz, era para eu ter feito ontem à tarde, mas não consegui. Com todo o movimento em Brasília me atrapalhou. E aí para cumprir com a minha palavra, transferi para hoje, porque na hora que eu ia entrar ao vivo, já estava tudo pronto, estava pronto, aí o presidente foi para fazer o pronunciamento dele a respeito do Moro. E aí eu fui assistir, né? E acabou que o pronunciamento demorou. E eu perdi o horário e à noite já fica mais complicado para mim um pouco. Mas estou aqui hoje para falar sobre talentos. Né? Talentos é uma coisa que é muito importante na identificação do nosso chamado, do nosso propósito. E eu vejo os talentos como a principal dica de Deus sobre o nosso propósito, sobre aquilo que Ele deseja que nós façamos nessa terra. Porque eu acredito muito que todos nós viemos à terra com um propósito, né? Deus não jogou ninguém aqui à toa, ninguém aqui para saber o que vai fazer, para tentar a sorte. Oi, Jonathan, seja bem-vindo, né? Então, eu creio que todos nós temos um propósito e eu vejo muitos irmãos perdidos nesse sentido, né? Perdidos em identificar o seu propósito, sua missão, sua vontade, o propósito de Deus, a vontade de Deus para ele nesse mundo. E quando a gente não tem um propósito definido, a gente fica sem direção, né? A principal utilidade, não é exatamente utilidade, mas assim, o principal benefício que você tem quando você tem clareza do seu propósito é ter clareza da sua direção, né? Você facilita como você vai tomar decisões, facilita como você vai fazer escolhas. Então essa é a importância. E eu vou fazer ainda outra live, foi outra promessa, prometi 2 lives extras, né? Uma sobre talentos e uma sobre chamada e vocação. Então nessa outra a gente vai falar bastante sobre chamada e vocação, provavelmente deve ser na segunda ou na terça à tarde. Mas hoje nós vamos falar sobre talentos e dons, que é a principal dica de Deus. Então aqui a gente vai ver, o que a gente vai ver? Vai ver o que são talentos, né? Por que a gente vem com talentos? Qual o plano, como que a gente identifica, relaciona talentos com o plano de Deus pra gente, com o nosso propósito. Vamos falar um pouco sobre a parábola dos 10 talentos, que eu acho que ela tem ensinamentos muito importantes pra gente. E por fim eu vou dar 4 dicas de como você identificar os seus, tá bom? Então, começando, se a gente imaginar que cada profissão, né, tem os seus instrumentos próprios. Oi, Fagner, tudo bom? Cada profissão tem os seus instrumentos de trabalho próprios, né? Se a gente pensar num agricultor, o agricultor trabalha com enxada, trator e seriam 2 instrumentos dele. Também, num contador, o instrumento do contador é a calculadora. Se pensarmos num médico, o instrumento do médico é o estetoscópio. Acho que o nome é estetoscópio, aquele negócio que eles colocam no pescoço para auscultar, né? Então, cada profissão tem o seu instrumento. Faz sentido que se eu te dou um estetoscópio, eu não estou querendo que você lavre a terra, né? Se Deus é o nosso construtor, Ele é o arquiteto de toda a criação, de tudo que acontece aqui na terra. Se
problema, Deus tem um plano e ele nos entrega ferramentas adequadas ao nosso papel naquele plano. Qual é o problema que acontece pra gente, né, na hora de identificar talentos? A gente acaba olhando mais para fora do que para dentro. Não na hora de identificar talentos. Qual o problema que acontece quando eu vou identificar o meu propósito? A gente acaba olhando mais para fora do que para dentro. A gente acaba não olhando para os nossos talentos, né? A gente olha ou para o mercado de trabalho, a gente olha para a faixa salarial da profissão, a gente olha para o que a igreja está precisando e a gente não olha para dentro. É óbvio que a gente tem que ter esse olhar para fora também, é importante a gente ter esse olhar para fora, mas a gente olha para dentro para corresponder às ferramentas que eu tenho com aquilo que está do lado de fora. Então, quando eu olho só para o lado de fora, Bom dia, Paulinho! Quando eu olho eu tô falando aqui sobre talentos, tá? Quando eu olho só para o lado de fora, né? Ou para a necessidade da igreja, ou para a necessidade do mercado, ou para faixa salarial, para esse tipo de coisa, quando eu olho só para fora e não olho para dentro, as chances de eu não me adequar e me sentir incompetente são grandes. Porque, por exemplo, eu vejo na igreja. Aí na igreja está com uma necessidade de líder de célula. Oi, Nívia, seja bem-vinda. Bom dia. Na igreja está com uma necessidade de líder de célula. Então, eu vou lá para cumprir essa necessidade, mas sem olhar para dentro. Sem olhar para dentro, em que sentido que eu falo? Sem olhar para as ferramentas com as quais Deus me equipou. Então eu vou lá e vou tentar ser líder de célula. Aconteceu isso comigo, né? Então eu nunca consegui ser líder de célula no passado. Vou contar minha história. O que aconteceu comigo? Minha igreja era de células, né? E aí eu entrei na igreja, me desenvolvi um pouco e aí eu tinha que ser líder de célula. E aí eu fui tentando ganhar pessoas, porque eu tinha que ser líder de célula, tentando ganhar pessoas sem sucesso nenhum. Aí consegui ganhar uma menina. Uma menina veio até mim, aí eu fui consolidando ela. Aí eu pensei, não, tem que abrir célula, porque eu tenho que ser líder de célula. Abri a célula. Nem essa menina nunca foi na minha célula. Né? O que eu aprendi com isso? Eu estava tentando resolver um problema externo sem olhar para dentro. Sem olhar para as minhas habilidades. Primeiro, eu não tenho habilidade nenhum. Assim, é óbvio que eu já ganhei pessoas. Mas a minha habilidade para ganhar pessoas, né? Para Jesus, ela é tão pequena que, se não quase inexistente. Deus me equipou muito mais com ferramentas que ajudam a consolidar pessoas, a treinar pessoas, a firmar pessoas, a amadurecê-las na fé, né? Deus me equipou com ferramentas muito mais aptas a lidar com o crente do que com o não crente. Eu não tenho muita habilidade para lidar com o não crente. Então, eu sou muito mais útil dentro da igreja, nesse sentido, né? Pensando no ambiente eclesiástico, eu sou muito mais útil dentro da igreja, eu funciono muito melhor lidando com os meus irmãos do que no mundo para trazer a pessoa para dentro, entende? Então, quando a gente tenta suprir uma necessidade externa, olhando só para fora, a gente corre o risco de se frustrar muito. E é nesse sentido que eu vejo muitos irmãos e muitos profissionais frustrados no exercício da sua vocação, porque eles olharam só para fora e foram tentar resolver uma demanda externa, sem olhar para as ferramentas que eles vieram equipados, né? Nem toda ferramenta que eu estou dizendo são os talentos, nem toda ferramenta a gente vem equipado de fábrica. Existem ferramentas que nós vamos desenvolver. Por exemplo, também no ambiente eclesiástico, teve um período que eu senti Deus me direcionando para o ministério de dança. Só que quando eu entrei na igreja, eu não sou a pessoa mais delicada do mundo, né? Eu não tenho aquele jeito assim de bailarina. Isso não é muito minha, eu sou muito mais bruta. E eu era muito mais do que eu sou hoje. E aí Deus me chamando para dançar, eu pensava assim, ai não, gente, nada a ver eu.
né? Eu estava refletindo sobre isso agora. E eu não tinha nenhuma habilidade para dança naquele momento. Mas Deus me equipou com uma habilidade de aprender. Eu sou uma ótima aprendedora, né? Adoro estudar, adoro me desenvolver. A minha habilidade de aprender, eu entrei para o Ministério de Dança toda dura, toda sem sentido, né? Mas a minha habilidade, a minha paixão por aprendizado me fez mergulhar em cursos. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais fez aula de dança, assim. Não sei, né? Claro que besteira isso. Mas assim, eu fiz muitas aulas de dança. Eu estudei em muitas escolas renomadas. Eu fui procurar vários treinamentos. E eu acabei me aperfeiçoando e conseguindo cumprir aquele ministério de maneira satisfatória. Ao ponto de depois, com o meu desenvolvimento, eu ser hoje líder da adoração de uma maneira geral, né? Então, assim, eu não tinha habilidade natural para a dança, mas eu tinha uma habilidade que também fui equipada por Deus, que me permitia desenvolver aquela segunda habilidade necessária. Então, nós viemos equipados com certas habilidades, certas ferramentas para cumprir um propósito, e todas essas ferramentas que nós temos, elas apontam, elas podem ser direcionadas para esse propósito. Então, essa é a primeira importância, tá, que eu queria falar. Por que que nós temos... Não por que nós temos talentos. Por que nós devemos olhar para os nossos talentos? Por que nós devemos dar atenção aos nossos talentos? Porque eles apontam a direção para a qual nós devemos seguir, tá? Essas habilidades que nós temos dentro de nós, elas apontam a direção. Mas aí um questionamento que eu recebo muito frequente, né, que foi até o tema de discussão no grupo essa semana. E se você ainda não faz parte do grupo, você pode fazer. O grupo é um grupo de profissionais empreendedores cristãos, não é um grupo no WhatsApp, não é um grupo de debate, é um grupo onde eu compartilho os conteúdos e abro de vez em quando para a gente conversar sobre algum tema importante, que sejam dúvidas, tá? O link está na minha bio. Quando terminar a live, você pode ir lá na minha bio e entrar em um grupo gratuito. E aí, a gente estava conversando assim, Brenda, bom dia. Quando eu tenho muitas habilidades e elas apontam para caminhos diferentes, para qual eu dou atenção? Você dá atenção para o que elas têm em comum, né? O que faz a gente gerar foco? Eu até coloquei no resumo da live de ontem, no resumo que eu postei ontem. O que é foco, né? A gente tem diferentes habilidades e cada uma aponta para uma direção. Aí falam pra gente, menina, você precisa ter foco. E aí o que a gente faz? Acha que tem que escolher uma habilidade e dar atenção a ela. Eu não penso assim. Eu acho que quando você precisa sim de foco, mas o que faz você ter foco? Você pegar as suas habilidades e direcionar para um único objetivo. E aí você ganha força, tá? Mas então eu estava falando aqui, voltar. Por que é importante você olhar para os seus talentos? Porque eles apontam a direção que Deus quer. E quando você tem muitos talentos que aparentemente apontam para linhas diferentes, você deve observar o que eles têm em comum, que permitem ajustar para um único foco. Porque senão você vai ficar correndo ao redor e vai ficar frustrado, vai ficar cansado, estressado e sem resultado. Mas isso já foi tema da outra live. Então, vamos olhar para dentro e aí sim a gente corresponde o que a gente tem dentro com o que tem fora. Existem necessidades fora? Sim, existem necessidades fora. Existe necessidade no reino de Deus, entendendo o reino como maior do que a igreja. Existe necessidade no reino de Deus e Ele te equipou para dar conta dessas necessidades. Mas você não deve olhar primeiro para a necessidade. Você olha primeiro para dentro e vê, tá, a ferramenta que Deus me deu me ajuda a resolver qual problema no mundo. As ferramentas que Deus me deu me ajudam a completar qual lacuna no mundo. Aí sim você vai ser mais efetivo, tá? Do que simplesmente tentar ir lá resolver o problema só porque ele existe. O fato do problema existir não diz que é você que tem que resolver. Deus já proveu alguém para resolver aquele problema. Cabe a você encontrar o lugar onde você se encaixa para resolver aquele problema, tá bom? Se eu não fui clara, me ajuda aí a ser mais didática, tá bom? Me diz a dúvida
que eu vou respondendo. E se você tem alguma dúvida também sobre talentos, sobre habilidades, como identificar, coloca aqui que eu vou respondendo e a gente vai conversando. Então, a parábola dos 10 talentos. Eu gosto sempre de trazer a parábola como um exemplo para esse tema. Né? A parábola dos 10 talentos, quando na Bíblia está falando ali 10 talentos, ele não está falando dos talentos que a gente está falando aqui. Na Bíblia, o talento era uma moeda, era dinheiro. Então, quando a pessoa, não lembro se é um patrão, um lavrador, não lembro quem é na parábola, mas quando aquele personagem distribui 10 talentos para um, ele não está falando de habilidades, ele está falando de dinheiro. Deu 10 reais, como se fosse assim, 10 reais para um, 5 reais para outro e 1 real para outro. É dinheiro. E quando a gente pensa em dinheiro, a analogia com dinheiro é perfeita. Por quê? O talento, ele tem semelhanças com o dinheiro. Se você pensar no dinheiro, o dinheiro que você tem, ele só serve se ele está em circulação, né? De que adianta um dinheiro guardado na carteira? Não tem utilidade nenhuma. Aquele dinheiro que está ali na carteira, ele não tem utilidade nenhuma, né? Ele não está fazendo nada de bom, ele não está abençoando ninguém, ele não está produzindo nada. Ele está ali morto, estacionado. Ele só ganha valor, ele só tem sentido a partir do momento que ele sai da carteira e vai para a mão de outra pessoa. A partir do momento que ele vira o que ele nasceu para ser, uma moeda de troca. Né? Quando você tira ele da carteira e entrega para uma pessoa e recebe algo em troca. Da mesma maneira é o talento. O talento, quando ele está guardado dentro de você, ele não serve para absolutamente nada. Né? Vou dar o meu exemplo. Eu tenho um talento de ensinar. Eu creio nisso. Né? E se vocês estão aqui me ouvindo, vocês confirmam isso. Então, eu tenho talento de ensino. Deus me equipou com essa habilidade de ser didática. Quando esse talento está aqui dentro de mim, eu sei ensinar. Que legal, que bonitinha que eu sou, eu sei ensinar. Serve de nada isso, serve para nada. Ele só ganha utilidade a partir do momento que eu boto ele a serviço do outro, a serviço de algo. Quando ele está em movimento, quando ele sai de mim, da mesma forma que o dinheiro, tem mesmo, obrigada, Nívia. Da mesma forma que o dinheiro, quando o meu talento ele sai de mim, ele ganha utilidade, né? Agora, se ele está dentro de mim, não faz. E aí, às vezes, eu vejo irmãos, né, querendo ter certeza do seu talento sem colocar ele no mundo. Não vai ter, né? Como é que eu testo se eu tenho habilidade de ensinar? Ensinando. Só se eu meter a cara e a tapa e vir aqui ensinar, é que eu vou conseguir saber se eu tenho esse talento ou não. Da mesma forma, eu sempre tive medo de vender. Sempre tive medo de vender. Não é medo. Eu nunca gostei de vender. Eu sempre tive crenças com relação à venda. Mas só a partir do momento que eu fui e coloquei minha cara a tapa e comecei a oferecer meu serviço, comecei a vender, é que eu vi que isso é legal, que eu até gosto. Mas se eu não faço... Mas eu poderia também ver que não. Eu poderia ir para cá, tentar ensinar e ver que ninguém entende o que eu falo. E ótimo eu fazer isso, porque aí eu já sei que esse não é um talento. Ou eu já sei que esse é um talento que eu preciso desenvolver mais. Mas de qualquer maneira, seja para você saber se é, ou seja para você saber se não é, você precisa colocar ele no mundo. Então, desenterre esse talento, jogue ele no mundo para ter a sua cara a tapa, sabe? Porque só assim a gente consegue se desenvolver. Enquanto você ficar guardando com medo de errar, com medo, mas e se eu tento e as pessoas dizem que tá feio? Ótimo! Você vai saber que precisa melhorar ou vai saber que você tem que investir em outra direção. Perfeito! Enquanto antes, com medo de colocar no mundo, eu vejo muita gente, Nívia, paralisada porque tem medo de colocar no mundo. E isso se chama perfeccionismo, né?
É um perfeccionismo. Eu luto com perfeccionismo todos os dias. Mas sabe uma dica extra, né? Que não tem nem a ver com o tema da live, mas só para você que falou isso aqui. Uma ótima forma de a gente quebrar isso, Paulinho também se identificando, quebrar o perfeccionismo anuncia para o mundo o que você vai fazer, né? Eu faço assim. Por exemplo, eu tava um tempão para fazer aquelas 3 aulas que eu fiz essa semana. Tempão pensando, planejando, querendo deixar perfeita. Nunca vai pro mundo. Fiz o anúncio e anunciei, vou fazer tal dia. A aula saiu, né? E é melhor ela no mundo do que ela guardada aqui no meu coração, perfeitinha na minha mente, mas não tá abençoando ninguém. É melhor ela ir pro mundo menos perfeita do que estava na minha mente e abençoar alguém com o que foi, né? Então, vou até anotar aqui, porque toda live eu saio com mais 2 ou 3 para fazer, mas perfeccionismo, essa coisa do paralisar, é algo que é muito importante de falar. Eu anotei perfeccionar. Mas eu vou entender, tá? Então, ótimo. Então, a parábola do talento, vou ler aqui a Brenda. Uma frase que eu vi, gostei, é a seguinte: é melhor o mal feito do que o não feito. Exato, concordo inteiramente. Já postei essa várias vezes, quando eu postava frases. Teve uma época que eu postava muitas frases assim. Já postei várias vezes, é perfeito. Porque é melhor eu já ouvi assim também. Antes mal feito do que feito. Ai, melhor. Ai, esqueci. Esqueci como é que... essa frase a primeira vez, eu imaginei assim, eu interpretei assim: antes feito que perfeito, parece que eu tenho que fazer algo mal feito. Mas não é esse o sentido dela. O antes feito que perfeito significa melhor ele feito do que perfeito na minha mente, porque para fora nunca vai perfeito. Sempre vai ser imperfeito, né? O perfeito só existe na nossa imaginação. Mas enquanto ele está na imaginação, não serve de nada, né? Então é melhor ele ir não perfeito, porque é assim que as coisas vão para o mundo, elas não vão perfeitas, do que ela ficar aí perfeita na sua mente, né? Vou falar sobre perfeccionismo. Vi que vocês gostaram e é uma dificuldade. Dar dicas para tirar do papel, né? Ou tirar da cabeça. Então, voltando para a parábola, para a analogia com a parábola. Sim, é isso aí, Brenda. Então, a analogia com dinheiro. Na parábola, os talentos são dinheiros. E aqui, quando a gente pensa em talento, é a mesma analogia com dinheiro. Faz o mesmo sentido. A gente precisa colocá-lo no mundo, tá? Colocá-lo no mundo para que tenha valor. Então, tira o seu talento da caixinha, desenterra ele onde você esqueceu, e onde você enterrou, escondeu, e bota ele no mundo para ser testado, tá? Tô igual o Chaplin com as frases. Com o Chapolin, você quer dizer, né? Tá ruim a internet, gente? O meu tá aqui com sinal. Esses dias, né? O pessoal invadiu meu espaço de trabalho. Fazer o quê? Tem que competir agora pela conexão no Insta. Outra analogia com a parábola é que todos recebem. Na parábola, uns receberam mais, outros receberam menos, né? Mas todos receberam talentos. Todos receberam. Então, não existe aquela pessoa, eu não tenho talento nenhum. Tem talento, tá? Todos receberam, assim como na parábola. E outra coisa interessante, ninguém recebeu um talento para algo que não conseguia. Na parábola, diz que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Então, teve pessoas que, igual a gente estava conversando aqui, que receberam um monte, ficam até paralisadas naquele monte de talentos. E tem pessoas que receberam um. Nenhum é melhor do que o outro, é cada um de acordo com o que vai fazer, né? Cada um de acordo com o seu propósito. De nada adianta você ter um monte de talento e ficar parado. É melhor o que tem um e age.
Então, todos receberam, de acordo com a sua capacidade. E qual foi o erro, né? O que ganhou 5 foi lá e conseguiu mais 5. E ficou com 10. O que ganhou 3 foi lá e conseguiu mais 3 e ficou com 6. O que ganhou 1 ficou com medo e enterrou. E era o que eu estava falando no início, né? De que o talento escondido, ele não serve de nada. Você precisa colocá-lo no mundo. Não é medo de perder, você não perde o seu talento. Quando você coloca ele no mundo, você só pode desenvolvê-lo, tá? Então, ninguém recebe para o que não consegue fazer. Assim como o dinheiro, o talento precisa estar em fluxo. E o que paralisa esse fluxo? O medo de perder o talento, né? O medo de perder. Eu ouvi uma frase esses dias, com as frases, fazer igual a Brenda. Também sou igual o Chapolin, Brenda. Nunca lembro direitinho. Mas a frase era: o seu medo de perder está te impedindo de ganhar. Caramba! Eu achei essa frase muito impactante. Vou até usar ela para postar um dia no Insta, né? O seu medo de perder está te impedindo de ganhar. E faz todo sentido com a parábola dos 10 talentos. Foi o erro que aquele que enterrou cometeu, né? O medo de perder. Impediu que ele de ganhar. Às vezes a gente fica com medo de perder, não o talento, mas com medo de perder reputação, né? Com medo de perder uma imagem de perfeição. Eu tenho essa imagem a zelar, uma imagem de quem nunca erra. Só erra quem faz, gente. A gente precisa... Quanto antes a gente entender isso, mais resultados a gente vai ter. Quanto antes a gente errar, mais chance, mais rápido a gente vai aperfeiçoar. E ninguém... Resume, né? Verdade, Brenda. E ninguém vai fazer sem errar. Ninguém. Ninguém vai fazer sem errar. Quanto antes você errar, mais rápido você aperfeiçoa, mais rápido você tem o produto perfeito, o negócio perfeito, perfeito sempre entre aspas, porque nunca vai ser perfeito, né? Mais fácil, mais rápido você aperfeiçoa. Melhor do que pensar em perfeito, é pensar em aperfeiçoado, porque perfeito nunca vai ser, mas ele pode sim ser aperfeiçoado. E aí, encerrando essa parte da parábola dos 10 talentos, que acabou mais sendo a gente falando sobre perfeccionismo, e faz todo sentido isso, né? Por isso que eu gosto do diálogo. Prefiro a live do que a gravar vídeo, porque no vídeo vocês comentam menos, na live a gente interage mais. Porque quando... Faz todo sentido a gente associar perfeccionismo a isso, porque o que impede o fluxo dos talentos é o medo de errar, é o perfeccionismo, né? Então, fez todo sentido. O seu medo de perder está te impedindo de ganhar. Então, observa se você não está não está deixando de ganhar por medo de perder. Talvez na sua vida, no seu negócio, nos seus empreendimentos, né? Até na sua vida financeira, você está impedindo, está dificultando ganhar por medo de perder. Às vezes você fica com medo, por exemplo, de investir num curso, de investir num treinamento, com medo de perder aquele dinheiro e deixa de ganhar em conhecimento que vai te projetar mais à frente, né? Então, tenha isso em mente, observa você. Porque de nada adianta essas lives que eu tenho feito, de nada adianta o meu propósito se não provocar mudança em você. Eu não faço essa live aqui para ter o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Eu não tô aqui porque eu não tenho nada para fazer. Eu tô aqui porque eu quero gerar transformação, eu quero gerar mudança e eu quero gerar avanço em você. Eu quero que você seja uma pessoa próspera, que vive dos seus talentos, que vive com um propósito na vida, que não está na vida só para fazer dinheiro, só para se sustentar. Eu quero que você voe, como a imagem que eu sempre uso do desatar. Ouse voar. Se você não é impulsionado a agir, a mudar pensamento, a mudar formas de se mover no mundo, eu tô aqui à toa, eu tô aqui literalmente perdendo o meu tempo, tá? Então, olha para dentro e vê
Será que você não está deixando de ganhar por medo de perder? E é algo que você precisa mudar, arriscar mais, ousar mais. Amém? Virou pregação, amém? Então, como dicas para você identificar os seus talentos? Separei aqui 4 dicas, tá? Primeira é uma mudança de pensamento. Talento não precisa ser nada mirabolante. Porque a gente está acostumado a ouvir talento. Não, fulano tem um grande talento, que é o quê? Ele dança balé, ele canta maravilhosamente bem, ele ensina com maestria, ele sabe fazer vídeo, ele sabe fazer coisas mirabolantes, né? E talento não precisa ser algo que chame a atenção. Tem talento que chama mais atenção do que outro. Por exemplo, os talentos artísticos, eles chamam mais atenção do que outros. Por quê? Principalmente porque é visual, né? É um talento que chama a atenção, literalmente. Então, ele ganha mais visibilidade, é mais falado, é mais elogiado. Então, a gente passa a achar que talento é só isso, mas não é. Cozinhar é talento, mas esse talento já está mais na moda hoje em dia com a ascensão da gastronomia. Mas receber pessoas em casa bem é um talento, né? Organizar a casa bem é um talento. Mas eu tô pensando em talentos menos, como é que eu vou dizer? Menos valorizados socialmente, né? Cuidar do filho bem é um talento. Educar filhos é um talento. E é um talento, inclusive, que muitas pessoas pagariam. Então, é um talento com um valor de mercado direto. Porque tem talentos que têm valor de mercado direto e outros que têm valor indireto, né? Mas hoje, o que é o talento de valor direto? É aquele que você pode vender ele. Então, como que eu vendo o talento de criar filhos? Não necessariamente criando filhos dos outros, mas ensinando as pessoas, as outras mães, por exemplo, a criarem seus filhos, né? E tem gente ganhando bem dinheiro na internet. Eu sigo 2, por exemplo, que eu pego dicas de educação de criança. Então, não é nada mirabolante. E a internet é um mundo maravilhoso. Deus me fez nascer nesse período da história. Eu sou muito grata por ele, por ter nascido nesse período da internet. Porque se eu tivesse nascido quem eu sou, do jeito que eu sou, em outro período da história antes, eu seria muito frustrada. Porque seria muito difícil de eu colocar o meu talento a serviço de tantas pessoas, né? A internet... Ai, que bom que eu já ajudei você nisso, Nívia. Porque é um talento maravilhoso que eu não tenho. Às vezes, quando eu recebo discípulos, eu recebo poucas pessoas, para começar, porque eu não tenho muito talento para isso. E quando eu recebo, eu percebo que eu não ofereço nenhuma água. Precisa vir meu marido oferecer alguma coisa para a pessoa, né? Receber bem é um talento, sim. Você tem esse, ó, já dá para juntar ele com outro e sair um negócio daí, hein? Adoro juntar talentos para criar negócios. Então, me perdi onde eu estava. Fiquei feliz com o seu comentário e me perdi. Mas, enfim, não precisa ser nada mirabolante, tá bom? O talento pode ser algo simples. Estava falando da internet. Nesse momento da história, praticamente tudo que você gosta de fazer, praticamente tudo que você sabe fazer, você encontra público, você encontra mercado. Porque a internet ampliou o alcance, né? Então, ampliou o alcance. Indica esses 2 aí. Que 2, ô Sabrina? Fala aí pra mim que eu não entendi. Eu também gosto de receber pessoas, não sabia que era um talento. Olha, outro sendo desatado aí. Glória a Deus, adoro, né? Adoro ser bênção pra abrir. E por que eu gosto tanto de falar disso? Porque quando você identifica os seus talentos, sua autoestima cresce, né? Porque a gente vê como a gente é importante, como a gente tem ferramentas para abençoar outras pessoas. Então, você ter clareza dos seus talentos te fortalece para agir no mundo, para agir no seu lugar, sem tentar estar no lugar de outra pessoa, sem tentar ter os talentos de outra pessoa. Então, eu adoro falar disso, porque quando eu ouço comentários assim, igual do Paulinho, da Nívia, que se identificou que isso é um talento,
Isso já te fortalece, porque, nossa, eu sou bom nisso também, né? Então eu posso usar isso e te ajuda a se localizar no plano de Deus. Então não precisa ser nada mirabolante, tá? Sabrina, depois me fala de indicar esses dois, o que eu quero indicar, tá? Lembrei da mãe, né, dos filhos. Eu sigo Paizinho, vírgula. Eu gosto de educação positiva, que é uma educação sem bater, sem castigo, tá? Castigo eu ainda uso. Não consigo sem... lembrei. Não consigo sem castigo ainda. Mas eu gosto muito de educação positiva. Então eu sigo Paizinho, vírgula, e sigo Elisama Santos. A Elisama, eu fiz inclusive um curso com ela de empreendedorismo, de negócios. E é maravilhoso o trabalho dela. Eu gosto muito das dicas que eles dão. Mais ainda do Paizinho, vírgula, que ele é mais engraçado. Tem um canal no YouTube também, mas eu sigo eles aqui. Se você quiser, eu posso mandar o @ deles. Me pede no direct que eu te mando. Tá bom? Adoro indicar pessoas também. Então, não precisa ser nada mirabolante. 2, segunda dica para você identificar talentos. O que as pessoas pedem para você ajudá-las ou ensinar para elas? O que as pessoas estão sempre pedindo assim? Nívia, me ajuda aqui. Sabrina, me ensina como você faz isso aqui. Isso é uma outra dica do seu talento. Por que às vezes é tão difícil a gente ter clareza dos nossos talentos? Porque o talento é fácil para você. Para você é algo natural. É algo que é tão simples, é tão natural que você tem até dificuldade de ver que aquilo tem algum valor. Justamente porque você é fácil, né? E é a quarta dica que eu coloquei aqui. O talento para você, ele é fácil e as pessoas gostam, né? E foi assim que eu identifiquei... foi assim que eu identifiquei os meus, né? As pessoas sempre me paravam para perguntar sobre vida profissional. Foi assim que eu fui alinhando minha vida para o que eu trabalho hoje. Começou assim há muito tempo, né? Como eu identifiquei isso? Primeiro, na igreja, o pastor, meu pastor, ele sempre me usava como exemplo para falar de profissão. Sempre me usava como exemplo, né? Então ele estava falando alguma coisa sobre vida profissional e falava, por exemplo, a Renata, eu sempre era exemplo na igreja para profissão. E as pessoas, em geral, sempre me procuravam para pedir informações sobre vida profissional. E eu não trabalhava com isso, eu era só professora, né? As pessoas sempre me procuravam para isso. Sempre me procuravam, Renata, como é que eu faço o Enem? Renata, qual a melhor faculdade para mim? Renata, como é que eu faço para descobrir como é que eu quero trabalhar? É algo que as pessoas enxergavam em mim antes de eu enxergar. Tá entendendo? Porque pra mim foi tão natural entrar na faculdade, é tão natural estudar, é tão natural me informar sobre essas coisas, que eu nem percebia que isso era algo que eu podia abençoar as pessoas. Eu não percebia. Então, da mesma forma você, o que as pessoas pedem ajuda pra você? As pessoas costumam me procurar para conversar. Ótimo talento. Porque sinal que você é boa ouvinte, Nívia. Olha só como as coisas acontecem. E é isso que eu faço no meu trabalho, tá? Eu ajudo vocês a conectarem as coisas. Você já falou aqui que gosta de receber e as pessoas sempre te procuram para conversar. Essas duas coisas estão juntas, né? Estão super conectadas. Essas duas coisas. São duas coisas que apontam a direção. Sinal que você é boa ouvinte. Então, você recebe bem as pessoas e as pessoas gostam de conversar com você. Aí já tem uma ótima coisa para afunilar, tá? E se você... falar nisso, eu tô com as inscrições abertas para a minha próxima turma de Foco para Desatar. É justamente isso que eu faço nesse curso que está com as inscrições abertas. Eu ajudo vocês a conectarem talentos, habilidades, oportunidades no mundo para incluir, para trabalhar com algo que tenha mais a ver com o seu propósito, tá bom? Vocês estão ouvindo a cantoria do cachorro aqui do vizinho? Perdão, gente. O carro dos ovos está passando.
Então eu tô aqui em 4 dicas. Então se você quer participar dessa turma, tá só com 3 vagas abertas. Só tem mais 3 vagas, tá? Me manda o direct que eu te informo mais detalhes. Ajudar com o uso de aplicativos da internet. Nívia, estou já desenhando um negócio, já tá surgindo um negócio aí, olha só. Vamos trabalhar isso, hein? Adoro. Amém, Ivan. Obrigada. Então, recapitulando aqui, porque eu vou conversando com vocês, vai surgindo mais ideias do que eu já tinha preparado. 1. Não precisa ser nada mirabolante para você identificar seus talentos. 2. O que as pessoas pedem para você ensinar e ajudar a elas? 3. O que é fácil o que é fácil para você e as pessoas gostam, tá? As pessoas gostam quando você faz. 4. O que você gosta de fazer? O que você sente prazer fazendo? O que você sente perder o tempo, quando você não vê a hora passar fazendo, sabe? É aquela coisa que você poderia estar ali, como eu disse também no grupo, um dia desses. Quando você fica em flow. E eu vou fazer uma aula só sobre flow, que eu já anotei lá. Eu já anotei para explicar o que é flow. Flow é quando o seu talento está em máximo e a dificuldade está em máximo. Então, você usa o máximo do seu talento, tá? Ali é um estado de flow, é um estado da maior felicidade, é um estado onde você nem vê a hora passar. É tipo eu aqui. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, sabe? Porque isso aqui exige o meu talento, né? Eu amo fazer isso que eu tô fazendo aqui, mas ele também tem um grau de dificuldade, não é facinho. Porque eu preciso aqui me esforçar, eu preciso usar meu conhecimento, eu preciso relacionar o que vocês estão falando com o que eu já sei, eu preciso encontrar respostas. Então tem um grau de dificuldade, tá? Quando a gente tá nesse alto grau de dificuldade, com alto grau da sua habilidade usada ao máximo, você tá em estado de flow. O que você fica assim em estado de flow? Quando eu tô pregando, eu também sinto que eu estou em estado de flow. Então, isso é uma outra coisa para você identificar talento, tá? Vou responder já, tá, Júlio? E uma outra coisa que eu pensei aqui, né? Falei, não precisa ser nada mirabolante. O que as pessoas te pedem para ensinar? O que você gosta? O que é fácil e as pessoas gostam? O que as pessoas indicam você, né? Vira e mexe, eu recebia pessoas falando assim, tá dando para me ouvir, gente? Apesar do barulho ambiente aqui? Tá dando pra me ouvir, me entender? Me dá um feedback aí, porque aqui tá mó barulheira, meu filho chorando lá embaixo, o cachorro latindo e o carro do ovo. Então, pra mim, tá uma maior confusão. Então, o que as pessoas indicam você? Vira e mexe, eu percebia que as pessoas me indicavam pra ajudar as outras a entrar na faculdade, né? Vinha gente falando assim, Renata, fulano mandou te procurar porque eu tô precisando disso. Agora não, filho. Meu filho aqui querendo conversar agora. Obrigada, Brenda. Então, várias pessoas me indicavam. O que as pessoas indicam você, tá? É uma 5ª dica aqui. Obrigada, Paulinho. O Júlio perguntou aqui, qual a diferença, inclusive o carro do ovo. Ai. Qual a diferença de dons e talentos? Então, dons e talentos eu vejo como o mesmo, sabe? Porque é aquilo que você faz bem. Tanto dom quanto talento é aquilo que você tem habilidade, que você consegue fazer bem. Eu uso essas 2 palavras só para diferenciar habilidade natural de dom espiritual. Só para isso, mas só de maneira didática. Porque, no fundo, eu vejo tudo como a mesma coisa. Eu vejo tudo como habilidades para eu agir no mundo. Essa separação entre dons, a palavra dom eu uso para falar de dons espirituais, e talentos eu falo para falar de habilidades naturais, digamos assim, né? Eu uso só como didática, sabe? Eu uso essa diferenciação só como uma diferenciação didática. Porque na prática, no seu agir no mundo, não faz diferença. Por exemplo, eu tenho um dom de discernimento.
é um dom espiritual. Mas na prática, não, no dia a dia, no uso dos dons, que é para quando eles servem de verdade, faz pouca diferença, faz nenhuma diferença, na verdade, eu saber se isso é um dom espiritual ou um dom natural. Entendeu? Se isso é um dom, não faz diferença. Então, para responder a sua pergunta, eu não vejo diferença na prática. De maneira didática, eu uso essas duas palavras para diferenciar dom espiritual de dom habilidade natural. E quando eu digo de maneira didática, é só quando eu estou ensinando. Por exemplo, no programa que eu vou começar agora na primeira semana de maio, tem um encontro para a gente identificar talentos, onde a gente escava bastante e sai um monte de talentos, sabe? Tem um encontro só para isso e tem um encontro só para identificar dons espirituais. Então, é só de maneira didática, só para organizar a forma como eu ensino. Mas na prática, na sua vida, não faz diferença, né? Eu estava até refletindo outro dia e eu ia até abrir uma caixinha aqui nos stories do Insta para perguntar o que vocês acham? Dons espirituais servem na vida profissional? Dom espiritual tem utilidade na vida profissional? Eu estava pensando nisso, sabe? Se, por exemplo, dom de profecia, dom de interpretação de línguas. Interpretação de línguas fica mais difícil, né? Mas dom de profecia, dom de discernimento, dom de sabedoria. Existe, os dons espirituais, vocês acham que tem serventia no mundo natural? No mundo natural. A gente vive no mundo natural, né? Mas quero dizer, na vida profissional, por exemplo, é uma coisa que eu estava refletindo, estava pensando, porque eu estou lendo a história de José, né? E eu estava pensando nisso, assim, que José, creio que tem assim... eu também tô por essa linha, Paulinho, que tem. Porque eu estava pensando na vida de José. José, ele tinha o dom de interpretação de sonhos, né? E o dom de interpretação de sonhos serviu para quê? Só para a vida profissional dele, né? A gente separa as coisas assim, como dom espiritual para dentro da igreja e o talento, outros, para fora. Mas na vida de José, o talento dele, o dom espiritual, porque ele fala, foi Deus que me deu, e tá um dom lá, se eu não me engano, na lista de dons espirituais, tem dom de interpretação, né? Que pode ser entendido também como um dom de discernimento. O que é o dom de discernimento? É quando você ouve algo e você entende o que está por trás. Você discerniu o propósito daquilo, né? E o dom dele, desse discernimento, foi só para a vida profissional, serviu na vida profissional, né? Para ele se tornar governador do Egito, se tornar governador. Então, eu tenho pensado bastante sobre isso. Eu acho que é um tema bem interessante. Mas, enfim, então, estou encerrando aqui o que eu tinha para compartilhar com vocês nessa manhã, né? Como identificar talentos, a importância, se você chegou depois, você pode ouvir o início, a importância dos talentos no mundo e a importância para a gente identificar a nossa direção. Paulinho está falando, a sabedoria vem de Deus, isso já é um dom. Sem sabedoria, erraríamos sempre. Me corrija se eu estiver errado. Não está errado, não. Mas existe, assim, a diferença da sabedoria como uma habilidade humana e a sabedoria como dom. Entendeu? Quando a gente tem... Todo mundo tem sabedoria, acho que não. Mas, assim, em geral, as pessoas têm certo nível de sabedoria, né? Assim, é difícil a gente encontrar uma pessoa que seja idiota, sei lá, assim, seja burra. Eu acho que ninguém é burro. Todo mundo tem um certo nível de sabedoria. Mas quando a pessoa tem a sabedoria como dom, é algo a mais, sabe? É algo acima. Ela tem um nível diferente de sabedoria. Uma pessoa que é sábia. Então, ela tira conclusões acima da média. Ela relaciona coisas entre si acima da média. Porque ela tem isso como dom, entendeu? Não sei se me diz aí, Paulinho, se eu conseguir explicar o meu pensamento. Então, quando a pessoa tem aquilo como dom, aquilo é um pouco mais. Então, quando aquilo tem um nível acima, já fica uma dica. Por que Deus te deu um pouco mais de sabedoria do que a outro? Provavelmente porque aquilo que Ele quer que você desempenhe no mundo
exige um pouco mais de sabedoria do que a média, entendeu? Por isso que é importante a gente saber os nossos dons, porque eles apontam a direção para o nosso propósito, tá? E aí eu quero aproveitar esses minutinhos que restam para falar que estão abertas as inscrições, né? Como eu já falei, para o meu programa Foco para Desatar. O que é esse programa? É um programa que eu ajudo você a unir propósito com vida profissional. Como? Identificando talentos, identificando dons, identificando a forma que você funciona, tá? Vendo o como que isso pode servir ao mundo e traçando uma linha condutora disso tudo, né? Traçando uma linha condutora disso tudo. Para quê? Para ter foco. Porque para mim, como eu disse, foco não é você escolher uma coisa vagas, né? Porque é uma turma que os encontros são online e ao vivo. São apenas 5 vagas para que eu possa acompanhar vocês nessa descoberta, né? E agora só tem 3. Travou, voltou? Deu uma travada, né? Sabrina falou aqui. Não, Sabrina não. A Brenda falou que travou. A Sabrina falando, mais valioso que ouro e prata. Sim, sabedoria vale muito mais, né? Então, é isso, gente. Acho que deu uma travada forte aí, mas também já vai acabar o tempo aqui. Vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida, né, pode me mandar um direct. Sobre o programa, ele encerra as inscrições essa semana, tá? O último dia para se inscrever é quinta-feira. Deixa eu ver se é quinta-feira, que eu tenho tudo anotadinho. É quinta-feira. O último dia para se inscrever, porque na primeira semana de maio a gente já começa os encontros para desatar. Minha proposta é que durante maio a gente organize essas coisas, seja um processo de descoberta, e em junho você já vai ter um passo a passo para começar a colocar isso em prática, tá? Para começar a colocar isso em ação. É um processo de descoberta maravilhoso, porque eu vejo que a quarentena é o momento ideal para isso, para essa redescoberta, para esse recomeço, tá bom? Obrigada pela companhia, gente. E de tarde tem live com o Rodrigo Guimarães, que é bailarino, tá? A gente vai falar, a entrevista de hoje com o profissional cristão. Ele dança na igreja, ele é ministro de dança, reconhecido, já dançou no mundo inteiro. E também ele é professor de dança, ele foi um professor meu. E ele dança dentro e fora da igreja. A gente vai conversar sobre como é isso. Então, se você conhece alguém de ministério de dança ou bailarino, convida ele para estar aqui de tarde, às 3 da tarde, para esse bate-papo que eu vou ter com o Rodrigo Guimarães, tá bom? Um grande dia para vocês, um dia abençoado, um dia de descobertas. E compartilha nos seus stories por que essa live foi boa, tá bom? Compartilha aí para mais gente vir para as minhas lives, tá? Um beijo. Tchau, gente. Gratidão.